Olá pessoas, tudo bom com vocês? Regestivo mais um vídeo no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, etc e tal. Vamos lá. Tá, hoje nós vamos falar de uma questão aí polêmica. Não necessariamente, porque é um direito adquirido e não se retira direito adquirido, ainda bem, porque senão seria retirado. E nós vamos falar sobre quotas raciais no Brasil. Que vivemos hoje aí um governo, um regime da extrema-direita brasileira. E todas essas questões relacionadas com políticas de inclusão social são questionadas. Então é importante a gente fazer vídeos para, enfim, contribuir com esse debate. Então vamos lá. Tá, em 2012 as cotas foram consideradas constitucionais pelo STF. Isso foi muito importante, porque é uma política de inclusão social que visa aí combater as injustiças sociais históricas e mesmo com toda a sua importância e relevância aí para combater a desigualdade social, ainda há pessoas que defendem um discurso contrário a essas políticas. O que a gente diz para essas pessoas? Vão se ferrar? Não! Nós temos argumentos lógicos para defender as nossas posições. Tá, então vamos lá. Essa política de cotas ela recebe algumas críticas relacionadas aí, por exemplo, a ameaça da qualidade do ensino na universidade. Isso quando a gente fala de cotas relacionadas ao ingresso na universidade pública. A gente sabe que aqui no Brasil as universidades públicas são melhores do que as particulares, que é um caminho contrário em relação à educação, tanto no ensino fundamental, ensino básico, quanto no ensino médio. Que aí as escolas particulares são melhores que a escola pública. E como no caso do ensino superior, as universidades públicas são melhores que as particulares, então as pessoas que se formaram na escola particular no ensino fundamental, elas migram aí para o ensino público nas universidades melhores. E a população que recebe essa formação no ensino público, durante a sua formação básica, tem aí o seu acesso às melhores universidades, às universidades públicas aí ameaçado. Então as políticas de cotas visam muito conseguir que esse aluno da escola pública chegue à universidade pública e que ele possa ter aí uma formação de qualidade para estar aí mudando de vida através da educação, do ensino, que é muito importante. Então, diante disso, temos várias políticas de cotas, seja elas sociais, raciais, e tem cotas até para pessoas que têm alguma limitação física ou alguma coisa nesse sentido. Mas é claro que de todas essas cotas que geram mais polêmicas é a questão da cota racial étnica. E isso porque, é claro, o Brasil é um país que foi forjado em uma cultura provinciana, escravocrata e nos deixou de herança aí os preconceitos e o racismo estrutural do mundo contemporâneo, né? Quer dizer, os negros eles eram escravos, na verdade a escravidão foi aí a engrenagem da economia brasileira durante muitos séculos. Aí, em algum momento, na verdade 1888, os negros aí conseguiram a liberdade através da Lei Áurea, né? Só que não houve um planejamento para a inclusão dos negros à sociedade de uma forma civilizada. E os negros foram entregues aí à própria sorte, e o resultado disso é as desigualdades sociais que nós vemos no Brasil contemporâneo. As políticas de cotas étnicas, por mais significantes que elas sejam num todo, no contexto geral dos afrodescendentes brasileiros, elas têm uma contribuição e recebem, claro, críticas das pessoas racistas e que não querem que os negros tenham essa possibilidade de ascensão social através da educação.
E tem essa questão aí, vai diminuir a qualidade do ensino superior, por causa que os negros vão entrar através da política de cotas e eles tiveram uma nota menor que talvez uma pessoa, um branco que competiu aí para uma vaga através da modalidade de ampla concorrência. Então isso cairia a qualidade do ensino. Isso, é claro, não é verdade, é um argumento falso, não é verdade. Associado ao argumento da meritocracia. E por que ele é falso? Exatamente porque, na verdade, a forma de selecionar os alunos para entrar na universidade, através do Enem, na verdade, ele registra aí o nível cultural das pessoas, não a capacidade intelectual, não necessariamente. Quando não havia política de cota. Mas a partir do momento que houve a política de cota, eu não sei se é fácil de compreender isso, as cotas elas permitem que cada um possa competir diretamente com outro candidato que tem o seu nível sociocultural. Quer dizer, a pessoa que teve a sua mesma formação, a pessoa que tem o seu nível cultural, o seu nível social e as mesmas condições que você teve na sociedade serão os seus oponentes por uma vaga no ensino superior. E isso nos leva a concluir que se a gente tem o mesmo nível cultural, então o que vai definir quem vai vencer essa competição vai ser as pessoas que tiverem aí uma capacidade intelectual maior. Não é porque não há um desequilíbrio aí na formação cultural dessas pessoas, que isso acontecia antes. Então quer dizer, a pessoa que não consegue entrar pela modalidade de ampla concorrência, ela não conseguiu competir com outras pessoas do seu nível social e cultural privilegiado. Ela só conseguia entrar porque ela competia com pessoas que não tiveram as mesmas facilidades na vida. E da mesma forma, a pessoa que entra através da política de cotas sociais ou étnicas, ela está competindo com pessoas que têm o seu nível sociocultural, então ela tem um mérito individual na medida que, se todos têm aí um equilíbrio do nível cultural, então o potencial individual de cada um que vai garantir que ele consiga passar por essa etapa. E da mesma forma, se esse aluno branco privilegiado e que teve uma formação de qualidade, se ele não conseguiu competir com outros alunos brancos privilegiados que tiveram uma formação de qualidade para disputar por uma vaga na categoria de ampla concorrência, então quer dizer, se ele tivesse o mesmo nível sociocultural das pessoas que estão entrando pela política de cotas, ele também não conseguiria competir com essas pessoas, porque ele não consegue competir com pessoas do mesmo nível sociocultural que ele. Por isso que ele não entrou pela ampla concorrência. Então, as cotas garantem que os melhores, do ponto de vista intelectual, de cada nível sociocultural, consigam entrar na universidade. E isso é muito importante, porque antes as pessoas entravam porque elas tinham uma superioridade cultural, mas não tinham o mesmo nível intelectual para desenvolver aí as tecnologias interessantes e importantes para a nossa evolução cultural enquanto ser humano na sociedade, etc, etc. Então, esse argumento da meritocracia, na verdade, ele é inválido na medida em que essa crítica às cotas, elas não podem defender que uma pessoa, um negro pobre da periferia, ele só vai ter mérito de entrar na universidade se ele competir com um branco privilegiado, que teve todas as facilidades na vida e que teve uma formação de qualidade. Isso seria injusto. O mérito, na verdade, é você competir com pessoas ali do seu mesmo nível sociocultural e, a partir desse equilíbrio, a sua capacidade individual que vai determinar aí quem é o melhor, quem vai poder entrar
vai poder garantir essa vaga com méritos próprios, não por uma vantagem histórica que independe aí da sua competência, porque se você nasce privilegiado na sociedade, você não teve mérito algum, você teve apenas sorte. Sorte não tem nada a ver com mérito, você simplesmente teve a sorte de nascer numa família privilegiada, uma formação de qualidade, e uma pessoa que não teve esse privilégio, uma pessoa que foi excluída socialmente, ela não tem que competir com uma pessoa privilegiada para provar o mérito dela. Na verdade, uma pessoa privilegiada que vence uma pessoa desprivilegiada, ela não tem mérito algum. O mérito está em vencer pessoas que têm o seu mesmo poder e cultural aí para, enfim, competir por essa vaga. Então eu acho que é isso, né? Não sei se ficou claro, mas para mim é autoevidente. Na medida que a pessoa tem aí condição de competir com pessoas do seu mesmo nível sociocultural, a inteligência dessa pessoa que vai fazer a diferença, e ela vai ter um mérito, sim, por entrar na universidade através das cotas ou da ampla concorrência. Eu acho que eu falei tudo, não é? Eu sempre esqueço alguma coisa. Mas eu acho que ficou bem claro, ficou bem evidente. Mérito, mérito. A pessoa fala, não, mas eu tive a nota maior do que ele, então eu tenho o mérito de entrar. Mas você teve uma nota maior do que ele porque você teve acesso a uma formação de qualidade melhor do que a dele. Porque as pessoas que tiveram o mesmo acesso à formação de qualidade que você não consegue competir. Tanto que você não entrou em ampla concorrência. E se você não consegue competir com pessoas do seu nível sociocultural, se você tivesse um nível sociocultural que ele, você também não conseguiria competir com ele. Porque ele entrou porque estava competindo com pessoas do nível sociocultural que ele, e ele foi melhor do que essas pessoas. Então, se ele consegue vencer pessoas do nível sociocultural deles, e você não consegue vencer pessoas do seu nível sociocultural, se você tivesse o mesmo nível sociocultural que ele, você não conseguiria competir com ele. É uma questão de proporcionalidade. Eu acho que ficou claro. Então é basicamente isso, né, gente? Não sei se vai faltar alguma coisa. Qualquer dúvida em relação a esse assunto complexo e amplo, vocês coloquem aí. Depois a gente responde e vamos continuar discutindo e debatendo sobre essas questões que é muito importante. E aí, o branco, mas o branco que é pobre, como é que ele faz? Ele vai entrar pela cota social, que é uma cota que existe para alunos, enfim, que estudaram na escola pública, não é? E não tem uma renda aí suficiente para estudar numa escola particular, etc. e tal. Isso independente da etnia dessa pessoa. E por que não coloca todo mundo na cota social e esquece a questão da etnia? Esse critério é basicamente racista, não é? Porque se a pessoa entra pela cota social, ninguém questiona. Se um branco entra na universidade pela cota social, ninguém questiona o mérito dele. Mas se a pessoa entra numa cota étnica, por ser índio ou negro, as pessoas questionam o mérito dele, não é? É meio intrigante. Mas a verdade é que o racismo é um fenômeno de exclusão étnica e dentro do nosso contexto ele é basicamente voltado para pessoas afrodescendentes e indígenas, não é? Então quer dizer, mesmo o branco pobre ele não sofre racismo, ele sofre outras questões de exclusão social. Então, como ele não sofre o fenômeno do racismo, ele não tem que participar de cotas étnico-raciais. Porque o racismo é esse fenômeno que acaba prejudicando aí o desenvolvimento cultural de pessoas negras e pessoas indígenas por conta dessa violência da exclusão social histórica. E as cotas étnicas visam compensar essa dívida histórica no sentido que essas pessoas são diretamente afetadas por uma origem lá atrás que não houve aí um planejamento para uma integração
civilizada de negros e dos povos originais e indígenas durante a formação do nosso país enquanto sociedade, etc. Eu acho que é isso, né? Agora eu acho que eu falei tudo. Enfim, vamos continuar debatendo esse assunto. Cotas são muito importantes e é um mérito de cada um. Ele está apresentando seu potencial, não é porque ele entrou pelas cotas que ele não tem mérito, ele está competindo com outras pessoas e cada um tem o seu valor. Mas a pessoa pode falar também, eu nasci privilegiado, mas eu não tenho culpa. Eu não tenho mérito, tenho sorte, mas eu não tenho culpa. Mas tudo bem, então vai competir com outras pessoas que nasceram na sua mesma posição de privilégio, já que você vai recorrer aí ao critério do mérito. Então, mérito por mérito, então você tem que ter um mérito competindo com pessoas que tiveram a sua mesma formação e que têm o seu mesmo nível cultural. Isso é ter mérito de verdade. Então é isso. Espero que vocês curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. Beijo e tchau. Cota sim. Fora Bolsonaro, genocida. 2022 tá chegando.